Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Estou fazendo esse vídeo porque um amigo meu me perguntou e depois me pediu o vídeo, né? É sobre a situação da assistente lá do Ministério da Inclusão Racial, né? Ou da Igualdade Racial, eu não sei bem o nome, que teria cometido um ato racista quando foi ao Morumbi. E ele me perguntou se aquilo ali era crime ou não, né? E porque ele recebeu uma informação num grupo de WhatsApp que não existiria o tal do racismo reverso, né? Que racismo é uma coisa unidirecional. E aí, assim, a pessoa está certa porque não existe racismo reverso, mas não pela linha de raciocínio que ela tem, é por uma outra razão, tá? Então vamos deixar claro aqui também que estou falando do direito normal, do tradicional, aquele que morreu no Brasil, né? Porque as mais altas cortes, e agora esse fenômeno já chegou nas cortes judiciárias menores, né? O direito foi sepultado aqui no Brasil, então a lei não existe mais aqui, não existe mais devido processo legal. Eu estou respondendo no direito tradicional, né? No antigo direito que costumava existir. Ainda bem que eu não leciono mais essa matéria, né? Bom, então vamos lá. Essa ideia de que o racismo é unidirecional, que ele só pode ocorrer num sentido, ela vem lá de uma ideia defendida lá pelos wokes progressistas nos Estados Unidos, e uma idiotice, né, sem tamanho, porque eles têm aquela ideia de que existe um lado prejudicado na história, historicamente, que são os negros e os brancos que têm a supremacia, então só pode existir racismo se for do branco com relação ao negro e não o inverso, ou o que seria o tal do racismo reverso. Bom, isso é uma tolice sem tamanho, né? Porque nos Estados Unidos, essa ideia de que os brancos são os poderosos, isso já é uma ideia ultrapassada, né? Nós tivemos lá, inclusive, um presidente, Barack Obama, um presidente negro, né? Então ele era o homem mais poderoso do país e do planeta, né? Então não faz sentido. Mesmo lá e aqui também, em boa parte do mundo ocidental, nós temos que esta realidade de que os negros não têm nenhum poder já é uma coisa ultrapassada. Nós temos muitos negros que têm uma boa quantidade de poder econômico, de poder político, poder de maneira geral nas mãos, né? Nós tivemos aqui o Joaquim Barbosa, um negro, né? Que foi presidente do STF, então não é bem assim, né? Esse negócio de que o branco é sempre o empoderado e o negro é sempre o coitadinho, isso não é realidade, não é realidade. Se nós formos por esse lado, então nós teremos que assumir, por exemplo, que um negro poderoso, né? Por exemplo, o ministro dos direitos humanos do governo atual, do governo federal, ele é negro, então ele não pode cometer um ato racista porque ele é negro, porque é uma coisa de fluxo de poder. Não tem nada a ver. Por exemplo, ele tem muito mais poder do que o rapaz, o porteiro aqui do flat que eu estou hospedado, aqui em Rio Preto. Ele é loirinho, de olhos claros, mas ele chega de bicicleta ali para trabalhar, um rapaz pobre que mora na periferia. E apesar de loiro de olhos claros, ele é um rapaz que não tem poder nenhum. E não dá para comparar com o poder político, o poder econômico, o poder de maneira geral do ministro dos Direitos Humanos, do governo federal. Então, se ele chegar aqui na portaria e cometer um ato racista contra o porteiro, não vai ser racismo porque é do negro contra o branco? É uma idiotice, não é? Então se o rapaz lá, o porteiro, falar: eu não vou fazer a sua entrada aqui no prédio porque eu não gosto de negro, o negro é tudo nojento, eu odeio negro, se não caga na entrada, caga na saída. Bom, se o cara falar isso, ele tem que ser enquadrado em injúria racial, em ato racista, e tem que ser preso, tem que sofrer o devido processo legal, talvez até prisão em flagrante. Agora, o inverso também é verdadeiro. O poderoso, no caso, que é o ministro, bem mais do que o porteiro, se ele ofender o porteiro e disser: seu branquelo nojento, você é um imbecil, todo branco é idiota, todo branco é um retardado, se o cara agir dessa maneira, ele não está errado também? É lógico que está, né? É óbvio que está. Então é lógico que ali existe o racismo direcionado ao branco, né?
e de um cara que é muito mais poderoso. Esse negócio do vetor de poder é uma tolice sem tamanho. E outra coisa que nós devemos considerar, né, é que não existem só dois polos nesse negócio. Nos Estados Unidos nós temos os peles vermelhas, né? Nós temos uma imigração asiática monstruosa. Aqui nós temos os povos originais e os índios e também uma imigração asiática enorme. Então eu posso falar assim: seu asiático de merda, seu coreano nojento, você é um bosta, se você não caga na entrada, você caga na saída. Poxa vida, eu posso fazer isso? Claro que não. O espírito da lei não diz isso, né? Então quer dizer, se eu posso, se só existe racismo de brancos contra negros, onde ficam essas outras pessoas aí, os asiáticos, os índios, né? E os pardos se enquadram aonde? É uma coisa tola até, né? O espírito da lei nem é esse. E mesmo que o texto da lei dissesse que, olha, racismo é contra o branco, faz algum ato preconceituoso com relação ao negro por causa do tom da pele, mesmo que o texto da lei dissesse isso, e não diz, né? Não diz. A lei deveria ser modulada. Um dos critérios para que uma lei seja legal, e olha que interessante, a lei precisa ser legal. Não muito raro acontece, principalmente em câmaras municipais, eles fazerem alguma lei e depois vem lá uma corte constitucional e fala: olha, isso aqui é inconstitucional, ela fere o artigo tal da Constituição e não vai ser aplicada. Isso acontece. Então, um dos princípios norteadores de uma lei, para que ela seja válida, é o princípio da generalidade. A lei precisa ser geral, né? Ela precisa servir para todo mundo, senão ela não é uma lei, né? É uma garantia de direitos ou deveres para um nicho, ou para uma pessoa em especial. Então a lei precisa servir a todos. Mesmo quando o texto da lei define um grupo de pessoas, né? Por exemplo, tá? Olha, você faz uma lei para garantir algum direito para os entregadores de alimentação. Mesmo que o legislador cometa o erro de só colocar lá entregadores de alimentação, vem depois o Poder Judiciário e modula, fala: ó, peraí, se a lei é aplicável aos entregadores de alimentos, ela também pode ser aplicável para entregadores de maneira geral, pessoas que entregam coisas. E aí ela faz: olha, a pessoa está enquadrada também nesse texto legal, né? Por exemplo, os Correios, por exemplo, o carteiro não é um entregador? Potencialmente é, então a lei pode ser expandida, e aí é modulada. Por exemplo, né? Vamos supor que estivesse escrito lá assim na lei, que o homem não pode ganhar mais do que a mulher na mesma função, né? O objetivo, é claro, é não permitir disparidade salarial para a mesma função, em função do gênero. Aí vem: o homem não pode ganhar mais que a mulher, mas a mulher pode ganhar mais do que o homem? Claro que não, o objetivo teria perdido, né? Então ali a gente precisa modular, né? Mesmo que estivesse escrito, e não estou falando que está, mesmo que estivesse escrito assim, o Poder Judiciário vem lá e modula, fala: não, em sentido inverso também pode ser entendido, né? E, por exemplo, os novos gêneros que surgem, né? Mas é o homem cis, é o homem trans, é a mulher cis, é a mulher trans, não importa, não importa. Agora tem vários gêneros, tem o tal do gênero fluido, então o gênero fluido também não pode ganhar mais e nem menos do que o outro gênero, em função do gênero, é simples assim. Então o espírito colimado pelo legislador é que importa. Então, na prática, a lei, né, que estabelece que as pessoas não podem ser racistas, não podem discriminar uma outra em função da tonalidade da pele, e a gente pode levar isso para tudo, para a fé religiosa, para... A pessoa não pode ser discriminada pela opção sexual, e todo mundo tem que concordar com isso. Ela visa que não haja a discriminação, e não que, mas tem um grupo que pode discriminar e outro não pode. Isso é um absurdo. Então é por isso que não existe o racismo reverso. É porque não existe nem o racismo do verso para que ele seja entendido de maneira reversa, né? Não existe uma única direção para racismo. É tão feio quanto, né? É tão absurdo quanto o ato ser racista contra uma raça como contra outra raça.
ninguém deve ser racista e ponto final, tá bom? Então é por isso que não existe o tal do racismo reverso. E sim, o que a moça fez foi racismo. Foi racismo porque ela discriminou em função da cor da pele. Depois ela foi além, ela falou dos descendentes de europeus. E depois ela ofendeu todo o povo paulista, né? Então ela realmente foi ali racista. E o que deve acontecer com ela? A exoneração é pouco, ela deve sofrer o devido processo legal. Deve ser presa? Não, ela deve sofrer o devido processo legal, se for o caso, inclusive prisão, né? Então a exoneração realmente não extingue nada do problema. E aqui mostra que houve um passeio realmente, porque não foi a única postagem dela aquela, né? Ela fez várias postagens ofendendo a torcida do São Paulo, ofendendo os paulistas, e mostra que ela não foi lá pra trabalhar, não. Ela foi lá para assistir ao jogo mesmo, estava lá torcendo para o Flamengo. E isso mostra o quanto aquele ministério é um absurdo, né? É só um ministério que nem deveria existir, né? E o pior, né? A gente percebe, inclusive pelas postagens antigas que recuperaram da moça, que ela é uma pessoa que pratica racismo de maneira sistemática nas suas redes sociais. E como é que uma pessoa que é racista, pelas postagens que faz, que tem atos extremamente racistas, postagens racistas, está no Ministério da Inclusão para combater a discriminação racial? Uma coisa totalmente inconsequente, mostra a hipocrisia dessa galera e mostra que ninguém foi lá para trabalhar. Eles foram lá para assistir ao jogo de futebol mesmo, e aí aconteceram todos esses fatos que culminaram na exoneração da moça. E diga-se de passagem, deveria haver a exoneração da ministra. E bom, vamos ser sinceros, né? Como o ministério já se provou uma total imbecilidade, né? Ineficaz, ele vai lá para evitar racismo e promove racismo. Então esse ministério também é um daqueles que deveria ser extinto, né? É só um cabidão de empregos para distribuir cargos e dinheirinho para os amiguinhos e apaniguados, tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre o tal do racismo reverso. Racismo reverso não existe. Racismo é racismo. É muito feio discriminar pessoas em função da cor da pele, seja a cor que for, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.